contagem regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar, hora certíssima para acabar. Hoje o assunto é com um cara que eu adoro, é um dos radialistas mais importantes do Brasil, é meu amigo, é o cara que inventou o rádio divertido na madrugada do Brasil, é o meu amigo Marcelo Batista. Olá, José. Olá, muito obrigado pelo convite. Menos. Mas o Batista é um dos caras que... É o cara que começou essa coisa de ter o rádio divertido de madrugada, esse bate-papo, essa descontração, que hoje muitas rádios copiam, mas você foi o pioneiro disso daí. Acho que o quê? É mais de 20 anos, né? Foi em 96, acho, ou 98. Quase 30 anos, né? Acho que na madrugada, acho que foi 96, por aí. Cara, e eu era ouvinte do Batista, conhecia o Batista, mas engraçado que uma vez a gente se cumprimentou, mas a primeira vez que a gente conversou mesmo... Que lugar! Que foi um lugar muito exótico. Conta pra onde foi, Batista, que a gente ficou batendo um papo, me conta isso. Foi no velório. Foi no velório. No velório de um grande radialista. Do Paulo Barbosa. Aliás, esse bate-papo, eu tava parado no rádio naquela época. Sim. E foi esse bate-papo que a gente teve no velório. E que daí a gente voltou... Que eu voltei ao rádio graças ao José Américo, que até então estava na Transcontinental. Na Transcontinental. Daí eu falei assim, não, eu vou te ligar. Você falou, não vai. Eu falei, não, eu vou te ligar amanhã. E ligou no dia seguinte. Liguei. Foi o único diretor de rádio que falou, eu vou te ligar, e ligou no dia seguinte. Por isso que esses caras assim não duram. Tem que ser esses caras que não ligam, né? E o Paulo Eugênio fala até hoje pra mim. O Paulo Eugênio fala, eu ofereci meu pai em sacrifício pra você voltar pro rádio. Eu achei muito louco. Eu sempre falo, quando eu encontro o Paulo Eugênio, o Paul, eu sempre encontro ele e a gente tava no velório. É um negócio muito constrangedor você tá no velório, né? Aí o Paulo Eugênio chegou, tava com o Batista conversando, ele chamou a gente num canto e falou, Zé, eu precisava falar com você. Eu falei, claro, pô, imagina, o cara acabou de perder o pai dele. Ele me chamou num canto e falou, Zé, eu falei, pois não, o que foi? Ele falou, cara, e o que tá gordo, Ivan? O Ivan que trabalha com ele falou, tá gordo, não é possível, eu não sei o quê. No meio do velório, e a gente rindo, falei, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, maravilhoso, cara. maravilhoso. E o Paul, eu quero trazer ele aqui, ele é um cara muito divertido, um cara muito legal. O Borracheiro de Madrugada, você lembra uma festa que a gente foi? Lembro. Nós trocando o pneu do teu carro, 3 horas da manhã. 3 horas, acho que foi o encontro dos radialistas. Foi, que foi na The History, que tava a Roberta Miranda. Foi ali em frente ao The History. Em frente ao The History, que a Roberta Miranda foi. Levou uns vinhos lá, foi muito engraçado. E 3 horas da manhã, mas você não fez nada. O Paulo Eugênio que me ajudou a trocar o pneu. Claro, eu fiquei só na coordenação. Na coordenação, mas tava junto. Foi o chefe da equipe. Agora me fala, por que você começou a trabalhar no rádio? Por que eu comecei a trabalhar no rádio? Você fazia o quê antes? Você era garoto. Eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Eu na verdade, quando eu pensei em fazer jornalismo, eu queria trabalhar na Rede Globo. Claro. Eu falei, eu quero ser repórter da Globo, quero apresentar um jornal na Globo. Aí eu falei, vou fazer jornalismo, até porque com exatas eu sou muito burro. Eu sou péssimo também. Se não tiver uma calculadora na minha frente, não sai nada. E aí eu falei, vou fazer humanas. Aí jornalismo, eu falei, eu gosto de jornalismo e tal. Fui fazer jornalismo. E aí, acho que nos primeiros 6 meses de faculdade, tinha no mural da faculdade, tinha lá, Rádio Transamérica precisa de estagiário. Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui lá e aí que deu start. Só quando eu cheguei lá, né, o coordenador, na época, que era o diretor artístico, que era o Ricardo Henrique. Ricardo Henrique, todo mundo trabalhou com o Ricardo Henrique, né? Aí eu cheguei lá, pra você ver como eram diferentes as coisas naquele tempo. Hoje em dia, pra você arrumar um estágio, você tem que fazer processo de seleção, mandar currículo, o cara nem olha teu currículo. Naquela época, eu vi lá o estágio, cheguei e falei direto com o diretor da rádio. Já foi empregado no dia. Ele falou, olha, as vagas que eu tinha durante... Foi aí que começou a minha história na madrugada. Ele falou, as vagas que eu tinha durante o dia de estágio... Já foram. Foram todas preenchidas. Ele falou, eu tenho de madrugada da 00:00 às 6 para atender telefone. Aí ele falou, você topa? Eu falei, eu topo. Aí ele falou, quando você pode começar? Eu falei, quando você quiser. Ele falou, então vem a partir de amanhã. E foi aí que talvez tenha começado a minha história na madrugada. Que coisa louca isso, né? E junto com você... 25 de agosto de 1989. Caramba, e junto com você tinha um outro cara que ficou famoso depois.
Quem? Ah, O motorista. O Marcão? O Marcão motorista. O Marcão o Marcos Chiesa, né? Que era o Marcão que virou bola depois E ele no era Pânico. motorista da promoção. Da promoção, do transpedágio. Que barato, né? E a gente, você não sabe o que a gente fazia. A gente roubava prêmio da rádio. A gente roubava prêmio. Tinha um armário daqueles Das de metal. camisetas? Tinha um armário das camisetas. E ele era aquele armário, sabe que quando você trava, vai uma trava pra cima e pra baixo. Então, só que a de cima tava quebrada. Pronto. Então a gente forçava assim, E abria. abria a parte de cima e te enfiava a mão, pegava ingresso, camiseta. Você sabe que pra dar pros amigos. na Jureia, onde o Ivan tem casa, até os macacos têm camiseta do Café com Bobagem. A gente mandava fazer 100, ficava 2 pra mim, 2 pro Pardini e acabava. Então a gente fala que estão todas na Jureia. Todos os moradores da Jureia têm camisetas do Café com Bobagem de todas as rádios, pelo amor de Deus. Então, aí começou minha história no rádio, foi aí, em 1989. Mas daí você na Transamérica, você ficou só no estágio? Atendendo o telefone. E depois você foi pra PAN? Não, aí depois eu me tornei locutor Na Transamérica. na Transamérica, porque teve a Copa do Mundo de 90, né? Aí quando eu comecei... Eu fui nessa Copa da Itália. Não, mas a gente fez aqui do Brasil, foi off-tube. Foi a primeira FM a transmitir futebol, que na época foi um arregaço de audiência, bateu as AMs, tudo, que era a transmissão Marcelo Braga narrava, tal. Era aquela Que é transmissão... aquele jeito deles lá, né? A transmissão divertida. O Marcão, o Bola, ele ficava nos efeitos especiais, tinha um teclado que ele ficava, quando o cara chutava a bola longe, ele botava... Quando o cara dava um carrinho, botava um relincho de cavalo, né? Então, a transmissão... E eles estavam fazendo pilotos, né? Pra Copa já, fazendo piloto. E eu sabia que eles estavam fazendo piloto. Aí eu lembro até hoje que o Brasil ia estrear num sábado. Aí o Ricardo Henrique chegou pra mim e falou: porra, nós vamos precisar de um rádio escuta pro jogo de amanhã. Você topa fazer? Eu falei, mas o que faz o rádio escuta? Ele falou, ó, como a gente tá transmitindo off-tube, o Marcelo Braga, ele vai estar narrando, mas as informações, ele não vai ter, às vezes, o que está acontecendo lá na hora, uma substituição e tal. Então, você vai ficar ouvindo rádio, assistindo a TV, bota na Globo, fica assistindo a TV, ouvindo rádio. Se tiver coisa diferente, já escreve. Tiver coisa de... Não, e falou, mas você vai ter que falar, hein? Eu falei, porra, melhor ainda, você vai ter que falar. Ele falou, qualquer informação que tiver, você chama Marcelo. E aí você entra com a informação. Que legal. Nunca tinha feito e vai fazer. Nunca tinha feito, e aí falei, vou fazer. Falei, vamos fazer. Aí falou, ó, vem aí amanhã. Aí cheguei lá... Essa é a preparação. Você vê como o rádio tem uma preparação? É amanhã, tá? Então. E aí eu cheguei lá e eu gostava, sempre gostei muito de futebol. Eu joguei futebol minha vida inteira, né? Você jogava bem? Jogava bem. Fui federado no São Paulo até uma época, joguei até quando eu comecei a faculdade, até 89. Caramba, até os 18 anos eu fui juvenil do São Paulo e tal. E cheguei, nessa época, acho que 90 por aí, acho que eu tava lá ainda, eu vi a chegada do Rogério Ceni quando ele veio do Mato Grosso. Ele treinava lá junto com a gente. Quando ele era parecido com o Luciano Huck. E aí, o que aconteceu? Eu ficava, como eu gostava de futebol, seleção jogando, né, meu? Aí eu falei, eu ficava assistindo o jogo. E o cara narrando, e eu assistindo o jogo. Aí, o Marcelo Braga, caiu um cara lá. Aí o Marcelo Braga, e aí, Batista? O que aconteceu aí? E aí eu não sabia, porque eu tava prestando atenção no jogo. E aí falava qualquer coisa. Aí eu falava, sei lá, deve ser frescura do cara, pô. Não foi nada. E aí comecei a falar só besteira. Aí, a hora que acabou o jogo, o Ricardo, né, falou, ô Batista, vem aqui na minha sala. Eu falei, já acabou, só vai esse jogo mesmo e acabou. Eu falei, puta merda. Aí eu falei, senta aí. Aí eu sentei. Ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, acho que o primeiro, né, sei lá. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, é isso aí que eu preciso, foi bem demais, é isso aí. Aí eu fiz a Copa, e aí a hora que acabou a Copa, né? Ele falou, você tem vontade de ser locutor? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou, então eu vou te colocar pra você fazer um teste de madrugada. E aí eu fiz... O Ricardo Henrique é muito desenrolado, né, cara? E aí eu fiz esse teste de madrugada, e aí madrugada, pra variar, Clube da Insônia. Mas já tinha o Clube da Insônia ou não? Tinha, Clube da Insônia. Quem fazia na época, quando eu atendia telefone, era o Sandro Anderson, nosso grande finado. Sandro Anderson, putz, é um cara muito legal. Gente boa demais, Teve um acidente de moto, é um cara muito gente fina, né? Gente boa. Ele que fazia, e eu atendia telefone pra ele.
né? Depois o Paulo Melo também fez. Também. O Fernando Moreno também. Eu cheguei... Fernando Moreno tá até hoje no rádio, tá na Gazeta, né? mesmo? Tá na Gazeta, eu acho ele muito deve bom. Tá com uns 94 anos, Não, né? ele não é tão velho, tem 92. Não, ele tá ótimo, ele tá muito bem, eu vejo sempre os vídeos. E aí eu comecei a fazer a locução na Transamérica. Mas nunca tinha feito nenhuma outra rádio. Nada. Já estreou no ar. Já estreiei. E a Transamérica era primeiro lugar E você naquela sabia época. operar já? Já porque como eu toda vez, eu trabalhava de madrugada, aí eu dormia, aí quando era meio-dia, 1 e pouco da tarde, eu voltava para a rádio e ficava ajudando o Marcelo Braga a separar os cartuchos dos efeitos que ele fazia o Transa Louca. Que tinha muito efeito, né? Tinha muito efeito. E aí eu ficava olhando, ele operava. Copiando os volumes, tudo, né? Eu ficava olhando e aí ele falava, quer virar umas músicas aí? Aí eu ficava com, né, com o toba na mão e aí virava as músicas e tal. Aí fui aprendendo. Então, quando eu estreiei na madrugada... Já sabia bem. Eu já sabia como é que funcionava tudo, né? Aí eu saí da Transamérica e, coincidente, o Ricardo saiu antes da Transamérica. E aí eu continuei um tempo, né? Aí depois eu saí da Transamérica e bem a data que eu saí da Transamérica, o Ricardo tinha acabado de assumir a Jovem Pan. Aí já foi junto. E aí eu liguei pra ele, falei, ô Ricardo, eu saí da Transamérica e tal, se você tiver alguma coisa, ele falou, pô, Batista, eu tô chegando agora, eu vou ver aí o que dá pra fazer. Aí passou uma semana, ele me ligou, vem aqui pra gente conversar. Que legal. Aí comecei a fazer a Jovem Pan, e aí ele teve a ideia de criar um programa na rua, de botar a marca da rádio na rua. Aí ele falou, pô, precisamos criar um programa, o Emílio fica no estúdio, você fica lá embaixo e tal. E aí que surgiu o Pânico. Eu acho que a gente chegou, no meu caso com o Ricardo Henrique, acho que a gente fez só pra atrapalhar a vida dele. Que ele chamou a gente pra ir pra Transamérica e foi embora. Ele chamou a gente pra ir pra Nativa e foi embora. Eu acho que ele queria ferrar as rádios e ele ia deixando a gente ir embora. Mas ele é muito bom, né? Um cracão de rádio, né? Era um pouco nervoso na época. Mas ele é legal. Era um pouco nervoso. Dava uns chutes na porta. Não peguei essa fase. Peguei ele mais bonzinho. Dava um chute, na Transamérica tinha a marca, ele usava aquela, que ele tinha a banda Coturno, civil. né? Ele era meio roqueiro, ele usava aquelas botas, tinha uma marca da bota dele assim na porta da rádio que ele chutou pra entrar, que o locutor tem um branco lá, fez uma cagada. E ele já fez coisa. Nós estamos com o Marcelo Batista, vamos ver, ele trouxe um monte de fotos, vamos ver o que ele tem, olha lá. Isso aí sou eu lindo demais, né? Não é? Olha aqui. Nosso galã brasileiro. Como o Emílio diz, o Richard Gere da Shopee. O Emílio fala que é o grisalhão gostoso. Que mais? Olha aí, ó. Isso aí foi quando eu participei pela primeira vez no Tica com o Maestro Billy. Billy, que foi o meu estagiário, Fernando, estagiário. Fernando Melo. Exatamente, gente finíssima. E o Billy foi o cara que começou o Pânico comigo. Ficava eu e ele. Ficava no teclado e ele... Não, na época a gente ficava lá embaixo na rua. Paulista, mas não tinha teclado ainda. O teclado foi quando a gente subiu tudo pro estúdio. Que legal. Grande Maestro Billy. Aí foi um encontro de craques, né? O que é? Esse time daria medo na seleção brasileira de hoje. Tem alguns que eu não tô reconhecendo. Tem o Lalá, o Vaguinho. Eu com aquela pequena cabeça, né? O Rogerinho, a nega, né? Ali era o Manuel, o espanhol que era dono do bar lá do Café do Ponto, embaixo da galeria lá da Jovem Pan. Não lembrava. O Bola ali, ó, o Marcos Chiesa na ponta. Aí acho que era acho que eram os filhos o filho do Manolo, tal, Celso Portiolli. Portiolli, agora que eu vi, que essa foto também tá meio zoada, né? E o Billy. Mas essa foto é aquelas foto da foto. Celso Portiolli que joga de calça, futebol, você pode ver, né? Perna fina, né? E o Billy que jogava fumando. Bom, esportista nato. Ele jogava fumando, meu. Tem mais? Tem mais, eu mandei mais. Ih, acabou. Aí quando o Grande Vesgo... O Grande Vesgo também no Tica. Muito né? Que era nosso ouvinte, que a gente odiava ele no Pânico. Porque ele entrava direto, né? Ele entrava e ele fingia, ele inventava. Ele era muito louco desde sempre, ele era louco. Aí ele ligava e falava... Quem tá falando? Oi, tudo bem? Aí ele falava, eu queria participar do programa. Aí eu falei, quem tá falando? Aí a gente falava, é você, né, filho? O Bola odiava ele. Odiava. O dia que ele foi na rádio, o Bola falou, vou te matar, de tão chato que você é. E aí, ó... Virou esse sucesso que foi, né? Virou. Isso é um exemplo de que a persistência, quando você quer uma coisa, você corre atrás, você consegue, né? Exatamente. Que o não, todo mundo vai falar não pra qualquer coisa que você falar, né? Sim. E acho que eu não sei como ele começou
começou na TV com o Pânico, mas com certeza, quando o Pânico entrou no ar, ele deve ter ido atrás do Emílio. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi dele foi um beijo na boca que Da ele deu, acho que da Roberta Roberta Miranda. Miranda. E acho que a partir daí os caras falaram, meu, esse cara é muito louco. É louco. Ficou Ele é todo, muito né, meu? louco, ele Parecendo é muito Bozo. louco, sensacional. O Marcelo Batista tá aqui com a gente, esse radialista que é muito famoso, apresentador de TV, já ele vai contar. E a gente volta em um minutinho, fica aí com a gente. Como sempre, a gente dá as dicas aqui da Wartec Blindagens, dicas de segurança, dicas para você que tem carro blindado, você que pensa em blindar o seu carro. Gui, tem alguma dica que você lembre assim, que você dá para os clientes que compram carro com você, que fazem manutenção com você? Bom, uma dica importante é sempre manter a calma, né? No momento de pânico ali, num assalto. A primeira coisa é manter a tranquilidade e nunca agir com aquela emoção de... Que dá vontade, né? Dá vontade. A gente fica ali, mas você sabe que, infelizmente, hoje no Brasil, você querer ser o Rambo ou querer ser o bonzinho... Você viu que teve um Rambo a semana passada sem o carro blindado, Menino... o cara tentou atropelar o ladrão, ele atropelou, só que o cara levantou e perdeu a vida. Então, mesmo num blindado, você fala... Não faça isso, deixa. Faça isso que é... Se o cara der um tiro no seu vidro, vai lá que o Guilherme troca, não tem problema nenhum, deixa quieto, tá tudo certo. A nossa vida, a nossa tranquilidade vale mais... muito mais do que isso. Do que um vidro baleado, Exatamente. Né? Então, procure para você que quer blindar o seu carro, para você que quer fazer manutenção no seu carro. Guilherme Dumont Vilares, você vira à direita, é a Marechal Rastin Filho de Moura, número 205, no bairro do Portal do Morumbi. E você vai encontrar o Wartec com o meu amigo Guilherme. Você falou que tem um evento agora da Porsche? Isso, dia 31 de maio, a gente vai fazer um evento da Porsche Clube de Sorocaba. Legal. Em Votorantim, no Espaço Bandeiras. Votorantim é ao lado do Sorocaba, ao lado do Sorocaba, é um complexo ali, né? Praticamente já é Sorocaba. E mandar um abraço também pro meu amigo Afonso Quadra, que é o presidente da Porsche Clube Sorocaba, que nos convidou para participar desse evento e a gente está muito feliz, né, Dani? Com vai ser um evento bem bacana. Nosso amigo Milão também, da AON lá de Sorocaba, uma oficina especializada em carro prêmio. Um abração para vocês. É importante ter isso, né? Você é uma blindadora prêmio, você tem que ter o cara que é um mecânico prêmio. Porque não é todo mundo que sabe mexer nesse tipo de carro, né? Mostrar para os nossos clientes que a gente tá aí pro mercado para blindar qualquer carro, né? Então... Exato. E lá é muito engraçado na Wartec, tem gente que tem carros antigos, tem carro dos anos 70, carro dos anos 60 e blinda o carro. É o carro que tem do coração do cara, fala, eu não vou usar esse carro sem blindar. Vai lá que eles fazem isso com um material mais leve, com o preço leve, paguem várias vezes, faz a manutenção do seu carro. Wartec Blindagens, Marechal Rastin Filho de Moura, 205, bairro do Portal do Morumbi. Você vai ficar muito satisfeito. Volta com o Marcelo Batista no nosso Contagem Regressiva. Batista, e aí você foi pra PAN, começou a fazer o Pânico. Sim. E aí você já fazia outros horários ou não? Era só o Pânico essa época? Não, eu fiz uns tempinho lá, eu fazia a folga. Fazia uns horarinhos à noite. Aqueles ruins, né? Apresentava aqueles ritmos da noite, sabe? Que você falava, tá no ar, o ritmo da noite, soltava. E acabava. E acabava. De meia hora gravada, aí você voltava. Você tá curtindo o ritmo da noite acabou, com o DJ e tal. Fazia essas porra aí só. Mas daí começou o Pânico, um super sucesso, e você, naquela música do Macaco, você tava junto, Macacaralho. Fizemos muito show, muito show. Eu não cheguei a participar da gravação do disco. Foi o Billy, Emílio, Rosana Herma, que fizeram todo o disco. Mas eu fiz os shows praticamente todos pelo Brasil inteiro. Porque era muito sucesso essa música, Era muito sucesso. O Pânico, naquela época, isso aí deve ter sido em 95, 96, né? A gente acho que vendeu umas 150, 200 mil cópias. Absurdo, né? Era um absurdo. Hoje precisa ser um artista muito bom, né, pra vender isso. Não sei, né? Pagando hoje em dia. Não, mas tô falando, mas pra vender de verdade, precisa ser um cara muito bom. Sim, tem que ser. Você gosta de falar vender 1 milhão de discos, é muito difícil. Hoje, então, imagina, nem vende mais, né? Hoje vende. Só baixa no streaming. Hoje é só digital, né? O mundo digital tomou conta. Caramba, e aí você ficou no Pânico um tempão. Fiquei no Pânico uns 4, 5 anos.
Saiu. E Saí. por que você saiu? Porque eu acho que teve um. Né, Tem um ciclo, né? tem um ciclo. Aí tinha um diretor lá que acho que não ia muito com a minha cara, porque ele. Aí eu zoava ele no programa e aí o cara leva pro lado pessoal, sabe? Ele acha que é de verdade, né? A gente chamava ele de pullover, zoava muito ele. E aí achava que era de verdade, aí, sei A lá. primeira oportunidade que ele teve, ele falou, vou tirar. Aí resolveu fazer mudanças no Pânico, tirou eu, o Billy, né? E foi aí, acho que a época que entrou o Ceará e o Carioca. Que vieram. Que era tipo, acho que era 98, 97. 97, eu saí no final de 97. Eu lembro isso que depois eu fui pra PAN, acho que no começo de 98. Eu saí em dezembro de 97. Eu saí do Pânico. Então foi com o seu dinheiro que eu fui contratado. E aí, saí do Pânico e já engatei na Band. E ficou um tempão na Band. Fiquei uns 8 anos na Band. E daí eu acho que essa fase que você inventou, porque você fazia Sim. o Clube da Insônia, que era a da Sim. Transamérica é outro esquema, Sim. fala menos tal. E aí, na madrugada da Band, você falava pelos cotovelos, Sim. aí você que lançou isso. Sim, sim. Na verdade, a ideia do programa, porque só rádio antigamente era tudo gravado, né? A madrugada tinha operador na Band que ficava só tocando música. Aí o Acácio, né? O Acácio, que na época era meu diretor, ele falou, ele já sabia que eu era meio louco. Ele falou, Batista, eu quero fazer um programa de madrugada para fazer companhia pros caras que estão trabalhando, que não tem isso. Pro cara que é caminhoneiro, pro cara que é taxista, o cara que tá no hospital, o cara que tá na guarita, né, porteiro. Eu quero fazer... Ele falou, eu não vou falar o que é para você fazer. Vai lá e faz do seu jeito. Ele falou, ô Marcelão, e aí... Tudo bem? Eu falava, daqui a pouco eu te ligo. E não ligava. Nunca ligava. Aí um dia que caiu, deu um pau lá na URA, né? Que é o que bota sistema lá o do- sistema. Aí eu falei, vou pegar o primeiro aqui. Aí peguei e era ele, sou eu, não sei o quê. E aí ele falou um monte de besteira. Eu falei, pô, o moleque é bom. Aí ele começou a participar todo dia. E aí quando teve a rádio sorteou um carro do ano. Né? O Band Coruja sorteou um carro do ano de 1978. A gente deu um Fiat 147 no ar. De verdade, deu De mesmo? verdade, demos. E mais R$1.500 pro cara gastar no mecânico, né? E aí eu falei, pô, e era carta. Aí eu falei, pô, preciso chamar alguém. Como é que eu vou sortear isso aqui? Preciso dar credibilidade. Vou chamar um ouvinte. Eu falei, eu vou chamar o Diguinho. Aí ele foi no estúdio para fazer o sorteio comigo. E aí ele falou, eu queria trabalhar em rádio e tal. Aí eu consegui arrumar um estágio para ele. Aí ele começou, Acho que foi a maior dupla de louco, Vocês ficaram muito tempo. Essa tua primeira passagem foi quanto tempo na Band? Fui até de 98 a 2006. É bastante, 8 anos, né? É. E aí a gente fazia uma loucura na madrugada, que não... o que a gente fazia ali é... Mas e você acabou, depois disso, você trabalhou em muitas rádios. Trabalhei na 89, Mas na 89 você fazia Pop. programa de dia. era o final de tarde, que era o Radiolândia, que era um programa de entrevista. E o Diguinho também estava comigo. A gente saiu da Band para ir para 89. Foi a maior cagada que a gente fez na vida. Porque a gente... Sei bem o que você está falando. Foi uma puta cagada, porque nessa época, a gente... Porque tudo às vezes vai cansando, né? Às vezes você fala, putz, a gente ia estrear um programa na Band e demorou muito pra estrear. E a gente ficou, eu e o Diguinho ficamos de saco cheio, porque a gente ficou um tempão fora do ar e o programa não saía. E quando o programa saiu, bem quando o programa saiu, depois de 1 mês, 2 meses, veio o convite da 89, que eles estavam reformulando de rádio rock, eles queriam virar pop. Aí chamaram a gente, eu falei, e aí, Diguinho, vamos? Aí ele falou, vamos. E aí a gente foi fazer... E que programa que era esse da Band? Pô, era o Papo Furado, era um programa das 5 às 7 da noite. Olha a cagada que nós fizemos. Aí no prime time... Mas vocês chegaram a apresentar esse programa? Sim, a gente levava convidado, Entrevistamos Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, aliás, mostrou o saco pra gente no Pô, estúdio. que gostoso. É, que a primeira pergunta foi... Porque né, o Jair, ele falou, pô, tinha 70, sei lá quantos anos ele tinha na época. Ele falou, ô Jair... Aí eu falei, tem alguma parte do seu corpo que tem ruga, que olhando assim, aí ele abriu a calça e falou... Mentira que te juro. E o rádio não tinha imagem naquela época. Sensacional, ele é muito bom. Você sabe que o último show do Jair Rodrigues, o Café com Bobagem que abriu. Olha aí. Tá Nossa vendo? Senhora. Nós fomos fazer um show num buffet, e era a abertura da gente, o show, e a gente chamava o Jair Rodrigues. É. E foi o último show dele. Olha aí. Caramba. Foi o primeiro, acho que o primeiro rapper da história, né? Deixa que diga. Né? É bom pra caramba. Era bom demais. O Ivan falava que ele tinha o maior chulé do Brasil. E o Ivan, ele falava que ele punha cal
No meio dos desenhos. É verdade. Isso. Ele mesmo falava isso daí pra gente. É muito louca essa história. E daí você saiu do 89, Da ficou um tempo, ficou 89. pouco no 89. Saí da 89, fiquei pouco, fui pra Metropolitana. Que daí você fazia O o Cafeína. Cafeína Leite Show. Não, foi primeiro Cafeína de manhã, das 6 às 8 da manhã, que era um regaço também, que a gente passava trote, matavam as veias do coração. E quem que apresentava? Era só você? Era eu, Dani Zanetti. Dani Zanetti. Dani Zanetti. Ela chegou a fazer uma época, ela fazia o Cuco Louco. Eu lembro Né? isso. Aí o Jair, na época, de manhã não tinha nada. Aí eu fui conversar com ele e falou: pô, vamos voltar com os trote de manhã? Vamos voltar? Eu falei: vamos. Aí ele falou: pô, tem a Dani aí e tal, vamos fazer. Aí eu e ela fizemos o programa, que também. Aí depois mudou, ela saiu, aí ficou outra apresentadora e tal. Meu, mas foi também. Meu, a gente passava uns trotes que hoje em dia eu ia preso, meu. Era muito, a gente era muito sem noção, Sem né? noção. Meio sem limite. Sem noção. Eu lembro até hoje que uma véia quase morreu do coração. Qual que era o trote? Que o Neto mandou, que ela tinha uma casa que estavam falando que ia passar a linha do metrô. E você ligou dando essa força E pra eu ela. liguei falando: ó, tudo bem, senhora, aqui é da companhia do Metropolitano de São Paulo e tal. Aí eu falei: meu, nós vamos desapropriar a casa da senhora. Aí a casa dela, o Neto falava que a casa dela valia tanto, que ela achava que valia 100 mil. Ele falou: o que o governo paga são 10 mil reais. Nossa. Aí ele falou: então, semana que vem a gente vai fazer o depósito e as máquinas já vão chegar. Aí, meu, a velha começou a chorar: como você pode fazer isso comigo? Ah, é meu único bem, eu trabalhei a minha vida inteira. Não sei o que. A velha começou a passar mal, meu. Que sacanagem. A Coitado gente da fazia véia. cada uma, meu. Nossa, que loucura, né? Fazer isso hoje, né? Nossa. Cancelado, né? Cancelado. Aliás, o que você acha deste mundo que eu acho totalmente bunda mole hoje? Que tudo, você não pode falar nada sobre nenhum assunto. Eu sou gordo, se eu fizer uma piada sobre gordo, eu sou gordofóbico. Se você fizer... Alguém sempre fica ofendidinho. O que você me diz disso? Ah, é muito chato, né? É muito chato. Acabou o humor, né? Aquele humor raiz já era. Aquele né? humor da piada da quinta série não tem não mais, tem né? mais. Você não pode fazer uma piada de português, não pode fazer piada de De gay, não pode. gay, de papagaio, é capaz de vir a associação dos papagaios. Não existe mais, é prejudicado vertical. Então não dá para fazer mais nada. Dá para fazer humor? Dá, mas você tem que usar outras vertentes, tirando alguns aí que, né? Tem uns caras que apavoram até hoje, que né? apavoram até hoje. E eu acho legal. Que apavoram até hoje. Mas aí esses caras conseguem viver disso, né? Aí, como eu tenho outras atividades, às vezes você fala: pô, porque onde que o cara vai? O cara que quer ferrar você, ele não quer simplesmente cancelar, ele vai no seu patrocinador, no cara que te contrata, né? Aí o cara fala: você tá lá na Band, por exemplo, o cara fala: e aí, Band, como é que é? Vai deixar esse cara vai mesmo? deixar esse cara Você aí? viu o que ele falou? Entendeu? Sobre Aí- os gordos? Você Então. viu o que ele falou da Associação dos Anões? E aí você acaba dançando, porque é aí que o cara, né? Aí que o cara se ferra. Mas é muito chato esse mundo de mimimi, eu não aguento isso, meu. Não aguento. E aí você foi, passou por um... Todes é minha roles. Exatamente. Isso que eu digo pra Todes, a vocês. única coisa legal de Todes que tinha era o Mussum nos Trapalhões, né? Sim. Eu adorava o Todes que ele falava. O Renato Aragão estaria em Bangu. Em Bangu, né? Esse negócio de Do macaco. macaco, de gay, de todo mundo, Meu, né? tava De- o Jô, O com Jô. os personagens de Capitão Gay, o Tom Cavalcante com o Pete Biche. Pit Bicho, Pit Meu, Bitoca. tá todo mundo em cana, meu. É que era um outro mundo. Você vê que agora, quando passam os programas, até tem esse canal do SBT, o SBT+, eles colocam tipo uma desculpa. Esse programa foi gravado numa outra época. Você tem que ficar dando explicação. Então, tudo você tem, porque o mundo hoje tá assim. Ninguém quer ser processado por nada. E eu acho que tá certo, porque tem tanta gente louca pra arrumar problema, louca pra arrumar confusão, que é uma O loucura, cara né? vê uma oportunidade ali né? De pelo menos lucrar alguma coisa, ou um momento de fama, Sim. ou um view, né? Sim. Agora eu vou arregaçar e vai todo mundo falar sobre o meu perfil, Sim, a né? internet deu voz aos imbecis, é isso que Mas acontece. você já reparou, na internet, é um negócio que eu sempre falo, se chegar um brasileiro e falar assim, brasileiro cria a cura do câncer e vai ser de graça para todos. Eu falar, mas também o cara é palmeirense, né? Não tem jeito. Tem sempre um defeito, tem sempre um adendo, tem sempre, ele é São Paulino. É isso. Só pode ser corintiano. Meu, você não pode comentar nada na internet. Outro dia eu tinha um post de um carro que tinha um painel digital, né, que eu achei horroroso. Aí eu escrevi: só eu achei esse painel horroroso. Meu, aí os caras já vêm descendo: ah, bom é o carro que você tem, né?
sabe? Mas é só um gosto, é só um comentário, ninguém é contra ninguém. Que carro que você tem? Deve ter um, sabe? Deve ter Exato. um Corsa. Meu, é uns negócios que você fala, meu, né? Onde que o mundo vai parar desse Mas jeito, cara, meu? tá demais. Ó, tô com o Marcelo Batista aqui. Tem mais fotos dele? Vamos ver mais fotos do Batista, olha lá. Olha aí eu O nos Batista palcos... faz stand-up muito Não, fazia. bom. Não, mas é muito bom. A gente já fez junto, não muito é legal. não, é lógico ruim, que é bom. ruim. Muito legal. Lembra do cartão do Banco dos Pobres? Eu lembro disso aí pra era caramba. a única piada boa É essa aí. boa, essa daí é sensacional. Tem mais? Olha aí, Ah, no Dani. Essa entrevista foi muito legal. depois de 10 anos... Essa entrevista foi muito legal. E eu até te falei, foi uma entrevista gigante. Sim, foi o programa inteiro, 40 e praticamente. tantos minutos. Foi Sim. muito legal. Também depois de 10 anos o Danilo me chamou. Isso que o Diguinho trabalha lá, hein? E fui porque faltou convidado Tá que ainda. nem aqui. Não, É, mentira, que não. nem Claro aqui, que não. Que nem aqui. Caiu a pauta, chama o Batista. Mentira. Não, e o pior é que a menina me ligou da produção do The Noite. Foi no dia. Não, ela me ligou, era dia 1º de abril. O dia que me chegou a mensagem, oi Batista, é a Melissa, que sei lá, aqui do The Noite. Pô, a gente queria te convidar para uma entrevista amanhã. Eu falei, pode ser amanhã. 1º de abril, né? Eu falei, pô, aí eu entrei em contato, eu conheço o Rafael Marinho, os caras Sim. lá. Eu falei, ô Rafael Marinho, tem uma pessoa aí que na Se produção... dizendo da produção. Na produção, tem a tal pessoa assim. Ele falou, não, tem. Ah, eu que te indiquei, eu que passei seu contato pra ela te ligar e tal. Aí, depois de 10 anos, Você acabou fazendo essa eu fui entrevista. ao The Noite. Eu adorei essa entrevista. Tem mais? Foi uma entrevista legal. Foi uma entrevista legal. Aí eu nos palcos da vida, né? É que você apresenta um monte de eventos, né? Sim, apresento. Isso aí é um evento que se chama Revelando, que é do governo do estado de São Paulo, que é um evento de cultura tradicional paulista, é bem legal. E vai passando por várias cidades do interior. E depois de tudo isso que a gente falou, a gente acabou trabalhando junto lá na Transcontinental, Sim. quanto? 2 anos? Foi eu saí de 2018 a 2020. 2 anos, 2 anos e pouco. Que aí eu saí da Transcontinental para ir para Massa. E foi muito legal, porque assim, você mudou tua vida, né? Porque pra quem não sabe, a Transcontinental, a rádio é em São Paulo, só que o estúdio é em Mogi das Cruzes. Em outra você cidade. acabou morando lá, né? Sim. Comi muita gente lá também. E aí depois você foi pra Massa, você gostou? Fui pra Massa. E também sempre fazendo de... Eu Sempre lembro um madrugada. negócio que você fazia. Você fazia um negócio na Transcontinental, que era uma feira de trocas. Eu lembro um dia, eu tava ouvindo de madrugada. É verdade. Era... Porque era... Como que chamava o programa? Era o Madrugando na Madrugando na Trans. Era alguma coisa assim. Feirinha da madrugada, você fazia alguma coisa assim. Feirinha do Madrugando. Eu lembro que tinha um cara, isso eu achei demais, que ele tinha uma lata de tinta usada pela metade e ele queria trocar. É muito legal a pessoa que pensa isso, ó, tenho meia lata de tinta branca, alguém vai quer que trocar. serve pra alguém. Mas não é muito bom isso? Então tem muita gente legal de madrugada, né? Que é- ajuda. São esses personagens da Sim. vida real que ajuda pra caramba, né? Sim, porque é o cara, os malucos que trabalham de madrugada, O né? rádio é o maior imã de gente louca que existe. Sim, Da sim. madrugada, então, é imbatível, né? Sim. É maravilhoso. Muita gente. E por falar em gente louca, nós Tudo estamos do aqui... CAPS. Do CAPS. A gente volta em um minutinho. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o Marcelo Batista, que agora também está apresentando um programa na TV junto com a nossa bonitona. A bonecona. A bonecona. Tânia Oliveira. É A um Tânia programa- Oliveira é incrível. É o São Paulo da Sorte, um programa de A Tânia sorteios. Oliveira, que foi capa da Playboy, a Capa minha da musa. Playboy, linda. ex-paniquete. Ex-paniquete. É Paniquete Master hoje. Mas ela é uma graça, ela é muito legal, Ela é né? gente boa demais. É E minha aí, irmã. E como é que surgiu de você ir pra lá? Pra esse programa? Foi o programa que não existia em São Paulo. É uma empresa que já tem em outras praças Que no ela Brasil. vende Títulos e título de capitalização e tem prêmios. Sim, tem prêmios. Aí é uma empresa muito grande no Brasil, ela já tinha 7 praças, né, pelo Brasil, Goiás, Pernambuco, Bahia, E Alagoas. existem esses programas locais. Sim, locais. E aí eles quiseram, porque o mercado de São Paulo, né? É grande. É grande, e acho que todo mundo quer estar em São Paulo, né? É a capital, né? E aí eles foram fazer o programa em São Paulo, aí acho que começaram a procurar gente. Aí uma produtora que estava trabalhando lá
lembrou da Tânia, que tinha trabalhado com a Tânia na Rede TV, falou, porra, vai lançar um programa assim, a gente tá precisando de apresentador. E aí eu pensei em você tem mais alguém para indicar? Aí a Tânia me indicou, Muito legal. E você começou junto com ela, então? junto com ela. Desde o primeiro? 4 anos já. Que legal, passa tão rápido, né? Passa muito rápido, 4 anos. Cara, sensacional. E tá indo bem esse programa, Tá indo não tá? bem, tá indo bem, levando mudança de vida. É. E quais são os maiores prêmios que você já entregou lá? Já entregamos um prêmio de $500 mil. É muita coisa, É. né? E muda mesmo a vida da pessoa. Muda. Totalmente. Muda, né? Pra quem compra, né? Tem gente que às vezes o cara ganha $10 mil e acho que é um dinheiro que o cara. Acho que ele pensa, pô, eu nunca vou conseguir juntar isso na minha vida. Né? Que é o cara que ganha um salário mínimo, paga aluguel. Não sobra mesmo, O cara não tem vive jeito. no. Tanto que às vezes você fala, a maioria das pessoas que vai lá, que a gente entrevista os ganhadores, a gente mostra os ganhadores, a maioria, tipo 95%, você fala, o que você. Essa grana, o que vai te ajudar? O cara fala, não, vou pagar a conta, vou sair do vermelho. O Brasil tá assim, O Brasil não Eu dei tá. uma batida aqui, mas fiquei emocionado, porque é muita gente pagando conta. Eu fiquei muito. Mas é o que você falou, a pessoa às vezes não tem. Não vislumbra. Como é que eu vou juntar 10 mil? Nunca. Tem né? gente que às vezes ganha 90 mil, o cara não sabe o que é 90 mil. Nunca viu isso, Nunca não sabe viu. preencher, né? O cara não sabe o que é 90 mil. Legal Ele fala, poder meu, mudar, né? Isso é E legal. você viaja bastante pelo estado de São Paulo? Ou não? É mais na cidade? Não, o programa esse aí, não, é cidade de São Paulo. Cidade e região metropolitana. Porque você vai em algumas cidades entregar prêmio, às vezes. Metropolitana. Vai para Mogi das Cruzes, para, às vezes, Aldeia da Serra, Barueri, Cotia, entendeu? É só a região E metropolitana. teve algum prêmio que você falou, pô, essa pessoa tava precisando mesmo, essa foi emocionante, você fala, caramba, essa aqui foi o melhor. Tem umas histórias assim, né? Tem umas histórias assim de gente que tem problema de saúde e às vezes não tinha como fazer o tratamento e aí a grana chega na hora que a pessoa precisa fazer o tratamento que o SUS não dá conta, né? Então tem várias histórias assim. E tem gente que ganha também. Nem liga. E nem liga. Beleza. É, legal. E Tranquilo. aí, como é ganhar pra você ganhar $100 mil? Normal. E a pessoa por dentro tá super emocionada, mas ela não consegue... Externar, né? Externar. Então, ou às vezes a ficha não cai mesmo, né? Você fica, né? Sabe aquela... É que a pessoa fica desconfiada. Será que vai receber mesmo, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Caramba. Batista, e o que mais que você fez? Você participou uma época, você trabalhou com a Adriane Galisteu. Trabalhei com a Adriane Galisteu no Toda Sexta, Que na na Band. época que ela era a mais linda de todas, Na né? Band, trabalhei com Toda Sexta, trabalhei com o Gilberto Barros no Sabadão. Sabadaço. Cassinão! Não, Brasil! E trabalhei com É o Tom. verdade a história que o Gilberto pegava as pizzas e levava embora? Levava embora. Que ele tinha uma pizzaria, não tinha? Acho que era Belágio Pizzaria. Belágio Pizzaria. Ali na Bela E Sintra. aí as pessoas comiam lá no Os programa convidados. dele. Os convidados. É. E aí, ao invés dele deixar, ele pegava e levava embora e comia? Levava tudo embora, pedia para os povo da produção botar tudo na porta-mala da Mercedes dele e meus contra-rega, o povo da técnica, cameraman, cabo meio, os caras odiavam. Por causa disso. Nossa, mas queria que ele morresse, coitado. Eu lembro Porque que os caras o programa era da meio-dia às 6 da Eu tarde. lembro que tinha almoço, que tinha. Você ficava naquele no negócio. bang jump. O bang jump, que era um absurdo aquilo lá. Então, e aí os caras ficavam loucos, porque Com os caras fome, tudo morrendo morrendo de de fome. fome. E ele levava tudo embora. Levava tudo Ô, embora. Gilbertão, pelo amor de Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Eu lembro que uma vez eu fui gravar o programa Mas dele. é gente boa, né? Super, eu gosto Gente muito boa. dele. E rádio faz como ninguém também, Faz, né? muito bom. É bom apresentador. Caprichado. É. E canta, né? Sim, né? Ele que é apaixonado por Acorrentado, acorrentado. E eu lembro que uma vez nós fomos fazer o programa dele e falaram da produção, ó, chega às 6 horas da tarde. E o programa era 9 da noite. Não sei se era Boa Noite Brasil, não sei como chamava. Boa noite, Brasil, à noite. Cara, e nós chegamos 6 nada, 7 nada, 8 nada. O programa era 9, vamos dizer assim. 15 para as 9, chegaram os câmeras. Com as câmeras, não tinha nada. Os caras chegaram fazendo o programa. Eu não acreditei. Falei, cara, é muito diferente isso aqui. Meu. E foi muito louco. E vou contar um segredo. Uma vez eu fui fazer uma matéria, invadi o camarim dele. Que número de camisa social você usa assim? 6, 7. A dele é 9. 9, é grande. É grande. A minha já é grande. É 9. Ele é grande. O Ivan usava 9. 9. Eu falava, meu, camisa do 9. Ronaldinho. Eu usava 4, meu. Eu falava, meu Deus do céu. Cara, essa é 6. Ó, nós estamos aqui com o Marcelo Batista. Nós temos mais um intervalo para chamar? Vamos chamar mais um intervalo. A gente volta pro finalzinho do programa com o Marcelo Batista.
A parte final do nosso programa, a contagem regressiva com Marcelo Batista, esse radialista que já trabalhou nas principais rádios do Brasil. Quem? Já trabalhou na Band, na Acho que Transamérica, em na São- Jovem Pan, em São na Paulo- 89, na Metrô, Em São Paulo, Transcontinental. nas grandes de São Todas. Paulo, nas grandes na assim, massa, todas. eu só nas grandes assim que são populares, pop, essas coisas, eu só não trabalhei na Nativa e na Nat- Mix. Exatamente, eu E na também não. Mix? Não, eu trabalhei na Nativa, não trabalhei na Mix nunca. Na Mix eu não trabalhei. São o quê? São 35 anos, 36 anos de rádio. 35 fiz o ano passado. É muita 35. coisa, né? Muita coisa. Mas não sei o que você acha. Eu acho o meio de comunicação mais legal o rádio. Sim. É legal, né? O improviso. Ó. E só quem faz o rádio, eu acho que consegue ir bem na TV, porque a gente tem essa coisa de não parar de falar. Sim. É um improviso, né? Porque tá tudo errado no rádio. Tudo errado. Tudo que você pensa numa coisa, tá tudo errado. Não é nada que você pensou. E na época que a gente trabalhava ainda, o cartucho engasgava, fora de ponto. Fora de ponto, entrava no meio, né? Hoje tá muito mais fácil trabalhar em rádio, né? Sim. Com o computador. Sim. As pessoas acham que você opera demais, mas o computador Sim. faz tudo. Sim, você bota tudo no automático, E- fala a hora e o nome da rádio e acabou. E seja o que Deus quiser. Os comunicadores praticamente acabaram no rádio, Que é uma né? coisa que eu falei e eu fui... Foi mal interpretado. Eu fui massacrado. Mas é que a tia vende curso dela, por Sim. isso. Ela vende os cursos dela, ela precisava vender Mas o como é peixe que dela. uma pessoa que vende um curso... É a mesma coisa você falar assim, ó. Eu vou vender um curso para ensinar você a fazer um sucesso que eu ainda não fiz. Não é muito complicado isso? É o cara que fala, olha, eu vou te ensinar a fazer um gol de bicicleta. Você já fez? Não, eu nunca fiz. É É isso. muito difícil. É o cara, vou te ensinar a ser um craque. By Yuri Alberto. Não dá pra fazer. Fala mal do Yuri Alberto. Não dá, mas Fala mal do é um Yuri dos Alberto. piores jogadores que eu já Mas vi faz na minha muito vida. gol, ele não aparece e Aquilo faz gol. muito gol. Faz muito gol. Ele faz 10, perde 1.500, pô. Não fala mal do nosso ídolo, pelo amor de Deus. Ó, Batista, no final do programa... No final do programa? Deixa eu te dar uma coisa, que é um presente. Aliás, queria falar um negócio. Pode falar. Antes de você dar o presente. Olha, e eu fui para os Estados Unidos, comprei uma mochila, porque eu não tinha. Essa Se aqui é você, da- se essa você aqui- tivesse me falado, convidado antes, é. né? Mais não convidou. Essa aqui é da WM, que são os meus amigos de São Bernardo do Campo, que tem a maior loja online de tênis do Brasil. Eu vejo você postando lá as promoções. Ó, tem um boné super bonito. Ó, meu. E ó, tem uma coisinha que eu acho uma Olha, graça, olha. que é uma raquete de para você de enfeite, uma raquete da Babolá, que é a Olha, mesma meu, que que joga chique. o Rafael Nadal. E Pô, que é legal, muito legal hein? do Carlos Alcaraz, é a mesma Pô, raquete. vou colocar de decoração. Não é Eu bonitinho? gosto dessas coisas. Muito Ó, obrigado, hein? WM é uma loja que fica em São Bernardo do Campo. meu. Você encontra nas redes Wilson. sociais. Wilson. Coisa chique. Mandar um abraço pro Marcelo, pro Gabriel, o pessoal da WM de São Bernardo. Muito obrigado pela força, muito obrigado pela oportunidade da gente estar juntos mais uma vez. Ô, meu, essa O que você mochila ia aqui- falar que eu te cortei? Sei lá o que eu ia falar. Você falou, não, uma coisa que e a gente acabou esquecendo o que Sei era. lá, meu. Não sei. Mas não tem problema, eu vou Não sei. aproveitar É. e eu vou te fazer uma pergunta, que eu sempre faço essa pergunta no final do Nossa, programa. que é brega essa caixinha Mas também. eu vou te Zé. explicar por quê. Porque é uma pergunta para perder a amizade, mas é uma pergunta que é de coração. Não é bonitinha? Batista, a gente que trabalha 1000 anos em rádio, eu sempre quero perguntar o seguinte: por que que o rádio está tão chato agora? Por que que as rádios estão totalmente iguais e tocam poucas músicas e você vira as rádios e toca basicamente a mesma coisa? Será que eu que fiquei velho e insuportável ou as rádios é que estão chatas? Eu acho que as rádios, tem muita rádio chata, viu? Rádio chata, falta de gente que saiba fazer rádio bem, né? E Porque hoje o locutor, é um negócio até que eu falei nas redes sociais, cada vez fala menos. Ele vai falar Sim. o nome da rádio e vai dar a Sim. hora certa. Sim. E agora o Belo. a rádio subiu, é a programação. A rádio desceu, é o locutor que falou o locutor muito. falou muito, vamos tocar mais música. Mas eu acho justamente, uma coisa que a gente sempre conversa fora do ar, eu acho legal o papo, porque as músicas são chatas. Sim. Se você não tiver um papo legal, Conteúdo. o cara não aguenta ouvir a música chata. Sim. Porque ela vai tocar de novo, de novo, de novo, de novo. E o cara vai pro Spotify e ouve a hora que ele quer, a música que ele gosta. E aquele gosta, ele escolhe. Sim. Não tem que ficar ouvindo o que a gente quer que ele ouça, né? Agora, se você tem um programa como o Pânico, que é um programa que acho que
um exemplo. É que um tá aí. ícone que é um dos maiores faturamentos do rádio e não toca nenhuma música. Nenhuma música. Aí o programa do Tatola, na 89, não toca uma música, tem 14 patrocinadores. Então, e é isso, porque o Pânico, às vezes, até no rádio, toca uma musiquinha. Quando vira a rede. Quando vai pra rede. Mas Sim. aí, você que tá você que tá ouvindo o programa... Não, é só o papo. Você aguenta, você fala, puta, vou esperar acabar essa música que eu quero voltar, que os caras estão falando lá com não sei quem, com o presidente, com não sei Você o acha quê. que muita gente chega e fala, eu vou ouvir rádio, putz, que horas vai tocar a Anitta? Não sei se é Não. todo mundo que vai fazer Não, isso. não faz. É legal, tem música boa, mas a pessoa espera, eu acho que o papo, o rádio é o companheiro da Sim, pessoa. é o conteúdo. Na madrugada você tocava quantas músicas? Pouquíssimas. 4, 5. Porque a pessoa quer ouvir papo, quer ouvir o cara que troca a lata de tinta por um cachorro. Isso que é a conversa legal. Sim. O cara quer ver arrumar a namorada, quer acertar a vida dele. Enfim, eu acho que o rádio é isso. É isso, é conteúdo. É conteúdo, né? E quem não fizer conteúdo vai morrer uma hora, porque acho que o meio para se ouvir música hoje em dia mudou, né? O mundo tá totalmente diferente, E né? muda muito rápido, né? E quem não acompanhar essas mudanças, tá lascado, né? Batista, sou seu fã, queria agradecer a tua presença. Acho você um cara gente finíssima, sou fanzaço do teu trabalho e fiquei muito feliz que você tá aqui. Lembrei viu, o cara? que eu ia falar. O que é? Lembrei o que eu ia falar. Fala. Que agora nós também estamos aqui na Uma Na TV. Uma TV. É, o Fora de Propósito. Fora de propósito na Uma TV e o Contagem Regressiva na Uma TV, canal 33.2 e também canal 100 na Parabólica e também no site da umatv.com.br. E estamos no prime time, o Fora de Propósito, toda quinta às 22 horas. Eu, Pedro Fabrini, Tânia Oliveira e de César. Muito bom, eu sou maquiador de César, maravilhoso. Toda quinta às 10 da noite e aos sábados, né? E aos sábados, 9h30 da noite, tem o Contagem Regressiva também no Prime Time. Você quer se exibir? Também tô me exibindo. Semana que vem a gente volta com mais um capítulo do Contagem Regressiva, o programa que tem hora certa para acabar. Isso é Chegou. bom, não é que nem o Vilela.